E aí galera, começando mais um vídeo. Hoje a gente está aqui com um Samsung RV420. O problema dele é a gente liga o jack no liga a fonte aqui no jack e ele não dá nada, não acende nenhuma das luzes, nem a de carregar do carregador dele, de bateria no caso, né? Cadê aqui? Acho que é essa daqui que é a de bateria. E a gente aperta aqui no botão e não dá nada aqui também, não acende o botão do power. Ou seja, a placa tá morta. Deixa eu retirar aqui, porque eu já retirei a placa mãe dela pra gente poder fazer a análise. A placa mãe dela é essa daqui. A gente vai fazer a análise dela aqui agora. Tô aqui com um probleminha no meu multímetro. Tive que fazer essa adaptação para poder ligar ele aqui. O botão dele estragou. Eu já usei esses dois botões aqui no lugar. E agora o último botão estragou também. Já fiz o pedido desse botão. Só encontrei na China. Vai demorar um pouquinho para chegar. Enquanto isso a gente não pode ficar sem, né? E eu não queria trocar de multímetro, porque esse multímetro é muito bom. Minipa, uma marca muito boa. Então vamos lá. Vamos ligar aqui o jack. Placa meio ligada. Eu já verifiquei, não tem nada esquentando na placa, certo? Então vamos aqui aos testes. Vamos aqui aterrar a ponta, certo? E vamos lá. Aqui nessas bobinas de entrada aqui, essas PLs, ele vai dar 19 volts. Ele está dando uma pequena oscilação, mas não é a fonte. Eu já verifiquei a fonte e a fonte ela dá os 19.3 certinho, certo? Então vamos seguir aqui. Daqui ela vem com a trilha bem grossa até esses MOSFETs aqui, certo? Vou mostrar aqui para vocês. Ó, a grossura da trilha, ela vem daqui até o final da placa, olha, bem grossa. Isso significa que é o que? Energia de alta. Então vamos ver aqui. Temos os 19 aqui. Então nós temos que ter o 19 aqui, 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 aqui nessa outra, nesse fusistor, chegando até aqui e nessa outra trilha grossa aqui, seguindo essa trilha grossa. Tem que chegar aqui nesses dois também, certo? Para poder chegar no PWM. Então vamos testar aqui. A gente já viu que do lado de cá tá chegando energia. E do lado de cá? Nada. Do lado de cá nada. Então, logicamente, do lado de cá não vai ter nada. E do lado de cá não vai ter nada. Consequentemente, logicamente, não vai ter aqui e nem no restante dessa trilha. Ou seja, a tensão está morrendo aqui. O que a gente vai fazer agora? Vamos fazer a substituição destes dois MOSFETs. Eu poderia fazer a substituição somente desse? Sim. Mas por segurança a gente troca os dois. Porque normalmente, raramente eu pego queimado só um. Normalmente eu pego queimado os dois. Então eu já troco os dois por segurança, certo? Já peguei casos também que eu troquei somente um e antes de eu entregar para o cliente o outro queimou, porque já tinha sofrido avarias. Então eu troco os dois, certo? A gente vai fazer a troca e volta com o teste, certo? Antes de trocar aqui os MOSFETs, eu acabei esquecendo de fazer um teste aqui. Teste pro vídeo, né? Porque esse teste eu ia fazer antes de fazer a troca e depois de fazer a troca. Que é esse aqui, ó. Certo? Depois desse MOSFET, ó. Já nesse MOSFET aqui. Cadê? Vamos aqui. Não, aqui, ó.
Deixa eu ligar a luz aqui para ficar mais fácil. Depois desse MOSFET, a linha dos 19 está toda em curto. Certo? A linha do 19 está toda em curto depois desse MOSFET aqui. Antes dele também, ó. Certo? Tá dando curto com terra. Então a gente vai fazer o que? Vai tirar também esses MOSFETs, né? Depois de retirado, a gente vai fazer o teste de continuidade para saber se está ainda tendo esse curto com terra. Certo? Então a gente vai fazer agora a retirada deles e vai fazer o teste de novo. Se tiver tudo certo, só trocar os MOSFETs. Voltando aqui, antes de eu fazer a troca desses dois MOSFETs, eu vim verificar primeiro o curto, para saber se era realmente os dois MOSFETs o curto. O que acontece? Eu tirei aqui o fusistor, que é... Opa, caiu aqui. Que é essa peça aqui. Certo? Que ele funciona como um fusível, mas ele é um resistor, então ele é um fusistor. E o que acontece? Continua tendo curto na linha do 19 após os MOSFETs e o fusistor, ou seja, está com curto para cá. Eu até retirei esse MOSFET aqui, que ele estava dando continuidade para os dois lados, mas não era ele. Então o que eu fiz? Eu até tirei a BIOS também, porque na BIOS está dando, no caso, este aqui é o negativo e esse aqui está dando curto. Então eu retirei a BIOS também para ver se era BIOS, mas não era BIOS. Então o que eu fiz? Eu injetei voltagem na placa, certo? Injetei pouca voltagem, só para ver realmente se alguma coisa ia apresentar curto na placa. Então eu vou ligar aqui a fonte assimétrica. Vou ter que virar para vocês verem a fonte aqui do outro lado, porque a minha outra bancada está sendo reformada. Que é a bancada que eu fiz para mexer com esses equipamentos, que fica tudo na mesma bancada, mas acabei tendo que reformar ela de novo. Então vamos lá. Vou injetar tensão aqui. Vou mostrar para vocês o consumo que está dando. Olha só. Eu injetei somente 1 volt e pouco, que na verdade eu botei 2 volts. Ele está consumindo 1.700 e está dando 1,5 de consumo na amperagem. Eu já verifiquei aqui antes, vou botar aqui para vocês verem. Que eu já identifiquei qual que é o problema. Dá uma olhada aqui. Tá vendo que ficou escuro? Porque esse capacitor aqui está em curto. Eu vou até desligar aqui a fonte, porque já esquentou bastante. Então, esse capacitor está em curto. Eu testei aqui também e ele não está passando voltagem, não está chegando 19 nesse pino aqui do fusistor. Talvez porque não está chaveando, não está tendo consumo para dentro da placa, talvez ele não chaveia. Certo? Então a gente vai fazer o que? Vamos tirar esse capacitor, vamos ver se o curto some e vamos ver se volta a funcionar ali. Certo? Então eu vou fazer a troca desse capacitor e a gente volta com o teste. Capacitor aqui já trocado. Aqui está o capacitor antigo. Tá aí o capacitor de tântalo de 330. Certo? Troquei pelo mesmo. Por um do mesmo no caso, né? Ainda com injeção de energia ali. Coloquei a BIOS de volta para a gente poder ver se vai dar algum sinal. Vou até desligar aqui a iluminação. Vou ligar aqui a fonte. Perceberam que piscou a luzinha aqui?
Essa luz aqui significa rede, que ela detectou energia. E aqui na fonte assimétrica, consumo ali baixo, praticamente zero. Ou seja, o curto morreu, acabou o curto. O que eu vou fazer aqui agora? Eu não vou ligar ainda a placa, por quê? Porque está faltando o outro MOSFETzinho dali, e eu vou tentar fazer a ligação com a fonte original dela primeiro. Vou colocar de volta aqui o fusistor e ver se o chaveamento vai funcionar aqui. Vou colocar de volta esse daqui. Vou colocar de volta também o processador que está ali fora. Não, vou testar antes sem o processador para ver se a placa vai ligar. Ela está sem processador, sem memória. Mas eu tenho que pegar também ali a placa do power para poder ver se vai dar sinal, se ela vai ligar. Então eu vou colocar de volta ali o MOSFET e o fusistor. Vou botar a placa power e a gente já volta testando. Eu fiz o teste aqui em off e na fonte assimétrica eu estava injetando 6 volts apenas, certo? E eu fui aumentando de 1 em 1 volt, e quando chegou mais ou menos em 10 volts, ela disparou de novo o consumo e começou a esquentar de novo o capacitor de tântalo. Ele superaqueceu de novo. Desliguei, fui fazer o teste, o capacitor queimou de novo. Tá até aqui, ó. Já são 2 capacitores de tântalo, certo? O que acontece? Eu peguei e injetei um pouco mais de energia. Não é algo muito aconselhável a se fazer, mas eu dei uma sobrecarga no sistema, injetei mais tensão, injetei mais amperagem e esse transistor aqui começou a esquentar. Este primeiro transistor aqui, certo? Esse aqui já não é o original dele. Esse primeiro transistor aqui começou a esquentar. Não esquentou a ponto de queimar o dedo, mas ele ficava mais quente que os outros. Os outros ficavam em temperatura normal e esse aqui esquentava um pouco, certo? Então ele se acusou. O original dele já está aqui, eu tirei já. É este aqui. Deixa eu botar um foco para vocês verem o modelo dele aqui. Aí, ó. Aqui. É um 6414A da marca Alfa Ômega, ou mais conhecido AON, certo? O que acontece? Ele queimou e ele estava queimando o capacitor. Como eu percebi que ele estava esquentando, eu fiz o que? Uma medição nos pinos dele. Ele estava dando continuidade para os dois lados, em todos aqui, até nesses capacitores aqui em cima. Mas não era problema nos capacitores nem nesses outros, era problema neste primeiro aqui. Então, quando a gente injetava uma tensão maior, que esse aqui dava chaveada, esse aqui queimava. Ele jogava a tensão todinha em cima do capacitor e queimava ele, certo? Já coloquei de volta aqui o fusistor, coloquei de volta esse outro MOSFET e eu estou injetando tensão aqui na entrada do Power Jack, nas bobinas do Power Jack. Por que eu botei? Eu não botei na fonte original dele, que nem eu falei que ia botar, para mim ver se o consumo ia estar elevado, certo? Coloquei de volta o fusistor para mim poder utilizar o chaveamento. Já que eu troquei aqui, troquei esse outro MOSFET aqui, e eu fiz o teste antes sem ele aqui e coloquei em 16 volts, não deu consumo nenhum, ficou zero. Então eu coloquei nos 19 volts, injetando aqui ainda sem o fusistor, e ele não deu consumo, não esquentou nem este e nem o capacitor, nem o MOSFET nem o capacitor. E a luzinha aqui, ela acendeu a verde por um momento, e quando a gente apertava no power, a luz azul piscava. Por que não ligava? Porque não estava fazendo o chaveamento aqui necessário. Ele tem algumas funções a mais. Então eu fechei ali com o fusistor, liguei aqui e agora a placa está ligando. O que eu vou passar para vocês agora aqui no macetezinho
é que eu não tinha um AON modelo 14 não, 6414A, acho que é isso. Deixa eu ver de novo aqui. Vamos ver aqui. Aí, é um AON 6414A. Eu não tenho outro deste. E fazer um pedido dele somente para isso aqui ia ficar um pouco complicado. Então, às vezes a gente tem que dar os nossos pulos, né? O que eu fiz aqui? Eu coloquei, olha só, vamos ver aqui. Aí, um AON 6428. Mas por que eu coloquei ele? Tive que fazer aqui um trabalho de investigação. Tá aqui o datasheet. Esse datasheet aqui é do AON 1464, do antigo. E aqui tá as especificações dele. Os dois são de canal N, certo? Então, sendo de canal N, já está meio caminho andado. Esse aqui ele é de 30 volts por 30 amperes, 8 miliohms por 15 miliohms. E aqui é o 6428, também de canal N, também de 30 volts. Ele é um pouquinho mais de amperagem maior, 34 amperes, 10 miliohms, 14 miliohms, ou seja, ele é um pouco mais forte. Eu não posso colocar mais fraco, mas esse aqui, como ele tem uma equivalência até perto, ele vai funcionar, certo? A gente às vezes tem que fazer esse servicinho aqui de procurar equivalência quando a gente não tem peças. Então, esse aqui ele vai servir bem, vai funcionar bem, não vai dar problema, certo? Então a gente acabou tendo que trocar ele e também tendo que trocar o capacitor. São os dois problemas que tinha nele aqui. Essa placa aqui ela já veio de outra assistência. O cliente trouxe para mim, a assistência onde ele tinha levado indicou para ele trazer para mim. Eles tinham mexido nesse capacitor, ou seja, eles encontraram que o capacitor estava em curto, mas eles não conseguiram achar o que estava dando curto nesse capacitor, que era justamente esse MOSFET, certo? Vou ligar a placa para vocês aqui agora para ver que ela está ligando. Eu só vou ainda tenho que fazer o teste com a tela, porque ainda não coloquei tela nele. Então vamos lá, vamos ligar aqui a fonte assimétrica, certo? 0.013 de consumo, já está em 19 volts, que é a voltagem da fonte, está em 19,30, mas não tem problema não, é 19,5. Aqui a gente já vê o que? Já vê o LED do power ligado, de rede, dizendo que tem rede ligado já. Então a gente vai ligar aqui agora no botão power, já acendeu, já girou o cooler, placa funcionando. Então eu vou agora colocar a tela nele para a gente fazer um teste de vídeo. Vou montar ele ali mais ou menos e já a gente volta. Prontinho aqui, já resolvido o último problema dele. Ele estava ligando, mas não estava dando imagem. Já depois de trocado aqui os componentes, reescrevi a BIOS, não era BIOS. Vou mostrar para vocês aqui agora. E agora funcionando beleza. Troquei memória, achei que a memória não era memória, era processador queimado. Certo? Queimou ali, provavelmente deu curto no processador também e acabou queimando o processador. Trocado o processador, problema resolvido. Aqui deu um curto bem extenso, digamos assim. Acabou queimando aqui o MOSFET, que é um dos MOSFETs de alimentação do processador. Queimou o capacitor de tântalo, deixou a linha de 19 toda em curto,
e acabou queimando também o processador. Esse aqui é um processador, deixa eu ver bem aqui que eu até procurei para saber, para mim poder fazer a substituição dele. Aqui nele tem a inscrição, cadê aqui? Aqui, ó. Eu procurei por esse SR0EW. SREW é esse aqui. É um Celeron Dual Core B800 de 1.5 GHz. O processador que eu coloquei nele agora é esse aqui, o B830 de 1.8 GHz. É um pouquinho melhor, certo? É um processador um pouco melhor, mas serviço resolvido. É isso aí, galera. Serviço feito, problema resolvido. A assistência que mexeu nele anteriormente achou o capacitor em curto, mas não achou porque o capacitor estava em curto, certo? Mas é isso aí mesmo. Foi um probleminha um pouco mais complicado. Por sorte eu tinha apenas um processador desse aqui para fazer o teste, que é o processador que eu vou agora vender para o cliente, certo? E é isso aí. Gostou do vídeo? Curte, comenta, pode deixar aí comentário que a gente, perguntas aí que a gente vai responder. Compartilha aí o vídeo, curte o vídeo também, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.